Se você está nesse vídeo aqui, é porque já sabe que para precificar os seus produtos corretamente, é necessário fazer o rateio das despesas fixas. E que para isso você precisa da média de faturamento. A questão é que com isso surgem dúvidas como a da Tatiane, que me enviou a seguinte pergunta: Ana, e para empresas que estão começando, qual faturamento considerar? Se essa também for a sua dúvida, vem comigo! Eu não vou mentir, o melhor dos mundos seria fazer uma pesquisa de mercado, analisar os concorrentes e com isso estimar um faturamento. E com essa estimativa de faturamento, ratear as despesas fixas. Porém, eu sei que isso não é fácil de fazer e que tem, inclusive, custos elevados, o que dificulta a vida do pequeno empreendedor. Pensando nisso, eu desenvolvi algumas técnicas paralelas para facilitar a sua vida. Lembrando que o que eu vou ensinar aqui não significa que é o seu preço certo, que é o seu preço estratégico. Você precisará revisar esses preços assim que tiver as informações de faturamento. Mas o que eu vou ensinar aqui é uma base para pelo menos você fazer ideia se você está ou não dentro de uma faixa ok de preço. Então, o primeiro ponto que você precisa considerar é qual é a capacidade produtiva do seu negócio. Toda empresa tem uma capacidade produtiva máxima e você precisaria descobrir qual é essa capacidade de acordo com essa estrutura inicial que você tem. Então, se você, por exemplo, vende roupas, o quanto de roupas você tem condição de comprar com o seu capital de giro inicial? Ou se você fabrica as peças de roupa, o quanto de dinheiro você tem para comprar o tecido e quantas peças você conseguiria fabricar por dia. Levando isso em consideração, guarde essa informação porque ela vai ser importantíssima para o segundo ponto, que é fazer a conta reversa da precificação. Então, se eu pretendo vender pelo preço X, o quanto eu preciso faturar mensalmente para cobrir as despesas fixas do meu negócio? Para te ensinar a fazer essa conta, eu trouxe um exemplo prático. Então vamos para a tela do meu computador. Para fazer a conta inversa, a primeira informação que a gente precisa levantar são os custos variáveis atrelados a cada produto que será vendido na nossa empresa. Lembrando que custos variáveis são aqueles que estão atrelados ao volume de venda. Em outras palavras, quanto mais eu vender, mais eu vou ter que desembolsar com esses gastos. Levando em consideração, por exemplo, uma loja que vende camisetas. A camiseta em si é propriamente o primeiro custo variável. Afinal, quanto mais essa loja vender, mais ela terá que comprar com o fornecedor e, consequentemente, mais ela terá que gastar. Um segundo custo variável bastante comum são as embalagens. Sejam as caixas, por exemplo, para quem vende online e vai fazer o envio do produto por transportadora, ou seja, para quem tem uma loja física e entrega, por exemplo, uma sacola para o cliente. Um terceiro custo variável muitíssimo comum é a taxa do cartão. Afinal, todas as empresas hoje oferecem esse meio de pagamento aos clientes. Um outro custo variável bastante comum é para quem não se enquadra no MEI, os impostos. Os impostos, eles sempre são uma porcentagem calculada em cima do faturamento. Então, também seria um custo variável a ser considerado. Lembrando que aqui eu estou fazendo um resumão para o vídeo ficar mais rápido, mas no seu negócio você vai ter que sentar e você vai ter que pensar em todos os custos variáveis envolvidos. Isso posto, eu considero que já existe um preço que você está cogitando como aquele para ser de venda. Seja em relação ao seu posicionamento de marca, seja em relação à comparação com os concorrentes ou aquilo que você acredita que seria o ideal. Suponhamos que nessa loja fosse o preço de R$150. Guarda esse número porque ele vai ser essencial para nossa conta daqui a pouco. A segunda informação que a gente precisa levantar
são as despesas fixas, que são aquelas que, independentemente do quanto a gente venda, elas vão continuar existindo e terão que ser pagas da mesma forma. Exemplos bastante comuns: aluguel, energia, água, gás e assim consecutivamente. Vamos supor que essa loja de roupas especificamente vai ser online e a proprietária está montando a loja na sua própria casa. Então ela não vai contribuir com aluguel, energia, água e etc. Os custos que ela tem são a taxa do MEI, que neste caso é uma taxa fixa, porque não é um imposto que quanto mais você vender, mais você vai pagar. E ela também quer um prolabore mensal de R$2.000. Ou seja, o total das despesas dela é de R$2.072. Isso posto, a gente vai para a segunda parte, que é levantar a nossa margem de contribuição. Apesar do nome poder soar um pouco estranho para quem nunca teve contato com essa palavra, na verdade é um termo bem simples. Nada mais é do que pegar o nosso preço de venda e deduzir todos os custos variáveis. Por quê? Porque o que sobrar deste preço é justamente o que vai ajudar a contribuir para o pagamento das despesas fixas e para dar lucro ao nosso negócio. Então vamos simular no caso desta loja aqui. O preço da camiseta permaneceu inalterado, o preço da embalagem inalterado. O que a gente precisa calcular? A taxa de cartão, que é uma porcentagem em cima do preço de venda. Nesse caso, 10% em cima de R$150, R$15. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse preço de venda, que a princípio é o que está batendo aí na nossa cabeça, que a gente está cogitando, e vai subtrair estes custos variáveis aqui. Então, ó, R$83 significa que a cada venda de camiseta eu tenho R$83 para ajudar a pagar as despesas fixas do negócio e a dar lucro. Isso posto, o segundo ponto é a gente descobrir este número em porcentagem. Para isso, basta pegar a margem de contribuição e dividir pelo preço de venda. Se você estiver fazendo na calculadora, multiplique por 100. Se você estiver no Excel, só selecione a célula como uma porcentagem. E encontraremos então o resultado de 55,33%. Então, com isso, a gente vai calcular agora a nossa meta de faturamento. E o que a gente sabe? Que minimamente a gente precisa pagar as despesas fixas desse negócio. Então a gente vai pegar esse valor das despesas fixas e vai dividir por essa margem de contribuição em porcentagem. Veja bem, a nossa meta de venda mensal para a empresa empatar no 0 a 0, não ter prejuízo, não ter lucro, só manter as portas abertas, é de R$3.744. Se a gente pegar essa meta de faturamento e dividir pelo preço final, a gente vai encontrar aqui 24,96. Como não tem como vender 24,96 camisetas, a gente precisaria vender 25 camisetas. E aí vem a pergunta: a sua estrutura atual dá conta de vender essas 25 camisetas? Essa meta de faturamento, ela é factível com o mercado? Ela é uma meta possível de ser alcançada? Se a resposta for sim para ambos, você tem um bom parâmetro de preço. Significa que o seu preço está bastante razoável. Não significa que esse é o preço de venda ideal, não significa que é a melhor estratégia com o melhor preço de venda. Mas significa que, como você ainda está iniciando, você ainda tem pouca perspectiva do faturamento, das despesas que surgirão nos próximos meses, então você usa como uma base. E se então você tem condição de vender 25 camisetas e você acha que essa meta ela é totalmente possível, então seu preço tá ok. O que vai acontecer? Se aqui der uma meta muito alta ou uma meta que a sua empresa, por exemplo, não tem capacidade produtiva de fazer, então já é um alerta que o seu preço está errado e precisa ser revisto.
Tudo isso posto, você já sabe então qual que é a sua meta mínima de venda. Afinal, eu considero que essa meta deve ser maior, uma vez que você não quer terminar no 0 a 0 e quer lucrar. Mas tem um terceiro ponto que eu gosto de reforçar e que eu acho essencial, que é ter uma reserva financeira. Inícios de negócio não são fáceis. É bem comum que nos primeiros meses a gente não fature o suficiente para fechar as contas. Então é essa reserva que vai ajudar a manter o negócio com as portas abertas nos primeiros meses. Então, para além da precificação, tenha em mente que investir esse dinheiro inicialmente é muito importante. Se esse vídeo aqui foi esclarecedor, eu te convido a deixar o seu gostei. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber conteúdos tão bons como esse daqui, que ajudarão no dia a dia do seu negócio. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!